Vamos lá, pessoal. Então, normas de prescrição em odontologia, ok? Então, o cirurgião dentista, ele poderá fazer, ele deve fazer até a prescrição de especialidades farmacêuticas. Normalmente, a gente vai seguir a DCB, que é a Denominação Comum Brasileira. DCB. Que é a Denominação Comum Brasileira, que é uma nomenclatura oficial da língua portuguesa e dos fármacos ou dos princípios ativos que são utilizados no país. Isso daí tudo é aprovado pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é o órgão federal subordinado ao Ministério da Saúde. Então, esta lista de denominação comum brasileira, a lista de DCB, ela conta com mais de 10 mil nomes genéricos utilizados nas prescrições por nós cirurgiões dentistas em registros e manipulação de medicamentos, licitações, legislação ou qualquer outra forma de trabalho ou pesquisa. Essa lista, a DCB, ela é atualizada periodicamente pela Anvisa em função das inclusões, alterações e exclusões de fármacos ou dos princípios ativos. Ok? E aí nós temos os tipos de receita também. Os tipos de receita. Toda e qualquer indicação de uso de medicamentos a um paciente, seja qual for a finalidade, deve ser feita em forma de receita, em talonário próprio de receituário, por um profissional que esteja habilitado. Quem nos dá essa habilitação é a Lei 5.081/66. 5.081/66. Que diz assim: com base no artigo 6º da Lei 5.081/66, o cirurgião dentista tem competência para prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo, desde que elas sejam indicadas para a odontologia. Então, o cirurgião dentista ele pode fazer as suas prescrições utilizando dois tipos de receita. Normalmente a receita comum e a receita de controle especial, mas ainda tem a notificação de receita também. Okay? Então, a receita comum ela é empregada na prescrição de medicamentos de referência ou genéricos também, ou quando se deseja selecionar fármacos ou outras substâncias, quantidades e formas farmacêuticas para a farmácia de manipulação. Então, isso daqui da receita comum vai ser o nosso contato com as farmácias em geral e com a farmácia de manipulação, ok? E a receita de controle especial. Então, ela é utilizada na prescrição de medicamentos à base de substâncias sujeitas a controle especial na nossa unidade federativa, ok? Então, aonde que a gente encontra essas especialidades? A gente vai encontrar justamente na portaria 344/98 da Anvisa. Lá está a lista de medicamentos que são sujeitos à receita de controle especial. Todos os medicamentos que tiverem lá, a gente tem que seguir a prescrição na receita de controle especial, ok? Mais na frente a gente vai ver quais são esses tipos de medicamentos. Mas já dá para adiantar que normalmente os derivados do ópio em pequenas concentrações vão ser na receita de controle especial, ok? E os antimicrobianos também vão ser na receita de controle especial. Então, e ainda tem a Lei 5.991/73, que no seu artigo 35 estabelece o seguinte: as normas de prescrição. Então, a receita tem que estar escrita à tinta de modo legível e tem que ser observada a nomenclatura e o sistema de pesos e medidas oficiais do Brasil. Tem que conter o nome e endereço residencial do paciente, ok? Tem que conter o modo de como que ele vai utilizar esse medicamento e conter a assinatura e data, a assinatura desse profissional e data, o endereço do consultório ou da residência e o número de inscrição do respectivo conselho profissional, tá? Então, essa prescrição, essas normas de prescrição devem ser seguidas tanto
em âmbito privado quanto no âmbito do SUS, ok? E aí depois a gente vai ver como prescrever uma receita comum. Então, aqui seria uma receita comum. O que tem que ter os elementos de uma receita comum, ok? Então tem que ter o quê? A identificação do profissional. Essa identificação do cirurgião dentista, quando em clínica privada, normalmente vai com um talonário próprio, com a logomarca e tudo. Tem que ter o número do CRO desse profissional, o endereço do local de trabalho, que é o mais indicado a colocar, mas pode ser colocado o endereço da residência. O número de telefone para contato é optativo. E não há restrição quanto à cor do papel ou o tamanho desse papel também. Quando o profissional atua em serviço público de saúde, o talonário próprio para receituário comum deverá conter o nome e o endereço da instituição, da unidade básica de saúde, por exemplo. Então, o cirurgião dentista e seus respectivos números de inscrição devem ser informados logo abaixo da data e da assinatura desse profissional. Para isso, cada profissional deverá possuir seu próprio carimbo com seus dados, tá? Depois, o outro elemento vai ser o cabeçalho. Esse cabeçalho deve ser constante e obrigatório na receita, com o nome e endereço do paciente e a forma de uso desse medicamento, que pode ser tanto o uso interno quanto o uso externo. O medicamento ele é considerado de uso interno somente quando for deglutido, ou seja, quando passar através do trato gastrointestinal, como é o caso dos comprimidos, cápsulas, dragas, soluções orais, suspensão, xaropes e elixires. Todas as demais formas farmacêuticas são de uso externo, ou seja, comprimidos sublinguais, estes não são deglutidos, são colocados debaixo da língua, são de uso externo. As soluções para bochecho, como por exemplo a gente pode prescrever a clorexidina, é de uso externo. As pomadas, os cremes, os supositórios, caso seja necessário, e as soluções injetáveis são todas de uso externo, ok? E depois do cabeçalho a gente tem a inscrição. A inscrição, ok? Então a inscrição ela vai ter o nome do medicamento, que pode ser tanto o nome genérico ou do fármaco de referência, que seria o original, né? Se o prescritor assim desejar. No âmbito do SUS, a gente vai colocar sempre o nome genérico, ok? A concentração, quando esta não for padrão, por exemplo, no caso que a gente vai prescrever amoxicilina, na forma de suspensão oral, a gente deve acrescentar a sua concentração, pois a gente tem mais de um tipo de concentração dessa suspensão de amoxicilina. A gente tem amoxicilina suspensão na concentração de 125, de 200, de 250, de 400 e de 500 miligramas em cada 5 ml. Então, a gente tem que indicar corretamente qual que é essa concentração. E, ao contrário, quando se prescreve uma solução oral de penicilina A/V, por exemplo, que não é preciso acrescentar a sua concentração, porque só tem uma concentração, que é de 400.000 unidades internacionais em cada 5 ml. Então, pode ser a forma de apresentação. E a gente tem que colocar também a quantidade que a gente vai prescrever. Então, vai ser a amoxicilina, que é a substância, nome genérico, ok? Depois a gente vai colocar a concentração, por exemplo, 125 miligramas em cada 5 ml, ok? E colocar também a quantidade que esse paciente vai precisar utilizar. Nesse caso, como é um frasco que é solução, a gente tem que colocar a quantidade de frascos que ele vai precisar. Então, se ele vai precisar de 2 frascos, a gente coloca 2 frascos. Se ele vai precisar de 2 caixas, em cada caixa vem 10 comprimidos. Amoxicilina 500 mg, cada caixa vem 21 cápsulas. Amoxicilina 500 mg, cápsulas. Em cada cápsula vem 21 cápsulas. Em cada caixa vem 21 cápsulas, por exemplo. E aí a gente quer prescrever 2 caixas, tá? E quando o medicamento puder ser fracionado, isso a gente fala no âmbito do SUS, que normalmente é o medicamento fracionado, a gente tem que prescrever a quantidade exata, ok? Então, na amoxicilina 500 mg cápsulas, se ele vai precisar de 21 cápsulas, a gente não vai colocar uma caixa no âmbito do SUS. A gente vai colocar exatamente 21 cápsulas, ok? E depois vai colocar as orientações de
como que vai tomar esse medicamento, ok? Essas orientações, ela é para o paciente, com as informações de como vai fazer uso dessa medicação, especificando as doses, especificar o horário de tomada dessas doses também, como que deve ser a aplicação desse medicamento e a duração de todo o tratamento. Deve ser escrito por extenso, toda a receita deve ser escrita por extenso, tudo que você for escrever, evitando a abreviatura e, se puder, colocando entre parênteses os numerais também. A receita poderá conter também precauções com relação ao uso da medicação, como você pode colocar como não ingerir bebidas alcoólicas durante o tratamento, você pode colocar por extenso, não ingerir com leite, não deglutir a solução se for só para fazer bochecho, essas outras informações. No caso de intervenções cirúrgicas odontológicas, que exista um cuidado pós-operatório por parte do paciente, como não fazer bochecho de qualquer espécie nas primeiras 24 horas, evitar fazer esforço físico, a exposição demorada ao sol, não tomar álcool junto com o medicamento. Orientações relativas à dieta alimentar também podem ser colocadas nessa parte de orientação. Essas informações deverão estar contidas fora do corpo da prescrição de medicamento, numa folha de receituário anexa ou logo abaixo também de toda a sua orientação. Além do que, você vai ter a data e a assinatura do profissional, ok? Então, vai ter que conter a data e a assinatura, a rúbrica do profissional, devem ser acrescentados ao final da receita, a tinta e de próprio punho. Então, esses são os elementos constituintes de uma receita, tá? Então, tem outras recomendações, no caso de prescrição, que a prescrição da formulação magistral para a farmácia de manipulação deve ser feita em 2 folhas separadas, porque a primeira folha deverá conter apenas a solicitação da preparação da formulação farmacêutica e na segunda vem a orientação de como que esse paciente vai fazer uso dessa medicação. Outra informação, a gente deve evitar deixar espaços em branco entre as orientações e a assinatura do prescritor. Por quê? Porque pode acontecer alguma adulteração na receita, pode ser inserido algum elemento de forma maliciosa. E por ocasião da prescrição, solicitar ao paciente que faça a leitura cuidadosa da receita, pergunta para ele se ele tem alguma dúvida, esclarece como que ele deve tomar e aí deixa ele fazer as anotações necessárias na receita para ele ficar ciente de como que ele deve tomar a medicação. Registra também essa medicação que foi prescrita no prontuário clínico desse paciente. Isso vai servir de prova legal, faz o paciente assinar do lado também. E na prescrição de ansiolítico, do grupo dos benzodiazepínicos, por exemplo, vai prescrever midazolam para a ansiedade desse paciente. A receita comum deverá ser acompanhada da notificação de receita do tipo B, que é da cor azul, que é para a correta dispensação desse medicamento na farmácia. A farmácia não vai aviar receita comum somente escrito midazolam, tem que ter a notificação de receita do tipo B. A gente vai prescrever, então aqui seria uma receita comum, ok? Então aqui a gente tem o que? A identificação profissional, então vem o nome do profissional, se ele tiver alguma especialidade, o número de inscrição dele no conselho, o endereço do local de trabalho, pode ter algum frufru aqui, que seria o dente, então pode ser de qualquer jeito, ok? Então, depois disso daí, a gente vem com as informações do paciente, então colocar o nome do paciente completo aqui e o endereço desse paciente, ok? Depois, como é que ele vai utilizar esse medicamento? Uso interno, e eu ainda posso acrescentar aqui o que? Via oral. A via de dispensação desse medicamento, ok? No caso aqui, foi só um medicamento. Então, dipirona sódica, solução oral, gotas. Porque só tem uma formulação, só tem uma concentração. Por isso que ele não colocou a concentração aqui, ok? Então, como é um medicamento líquido, dipirona sódica, solução oral, gotas, aqui ele vai colocar o quê? Vai fazer um traço e vai prescrever um frasco. Normalmente, eu aconselho sempre colocar 2 algarismos. Então, coloca 0,1. 0,1 frasco, para evitar a adulteração. Porque o paciente ou alguém malicioso pode vir aqui e colocar 12 frascos, ok? Então, coloca sempre 2 algarismos. 0,1 frasco, ok? Depois, as informações de como que esse paciente vai tomar. Então, você vai prescrever, fazer a redação, como que você explicaria para esse paciente
conforme a condição de entendimento, de escolaridade desse paciente também. Isso tem que ser seguido. Então, vai lá a informação. Tomar 30 gotas, vírgula, diluídas em meio copo com água a cada 4 horas. Novamente aqui, 2 algarismos, 0,4 horas, durante o dia de hoje. Então, vai ser só um dia, ok? Novamente aqui, colocando 2 algarismos, porque maliciosamente o paciente, de repente, ele pode colocar, tomar 30 gotas diluídas em meio copo de água a cada 40 horas durante o dia de hoje. E aí dizer que você errou a receita, que prescreveu de forma errada. Então, coloca sempre 2 algarismos a cada 4 horas. Se possível, abre um parêntese aqui e escreve 4. Ok? Durante o dia de hoje. Depois que você acabou a prescrição, faz o risco, ok? Para evitar, para dizer que não tem nada escrito depois disso daqui. E aí faz a assinatura e o carimbo. Então, por exemplo, então novamente, identificação do profissional, identificação do nosso paciente, como que ele vai utilizar. Então aqui é uso externo, ok? Uso externo. E aí prescrevendo a solução de bochechos para ele. De gluconato, clorexidina, concentração, porque existem mais de um tipo de concentração, 0,12%, ok? E aí colocar quanto que ele vai utilizar, um frasco com 250 ml. E as informações de como que ele deve bochechar, como que ele deve fazer uso dessa substância. Então, bochechar com 15 ml da solução não diluída por aproximadamente 0,1 minuto pela manhã e à noite, após higiene bucal, durante 0,07, ou seja, 7 dias, ok? E aí aquela observação, ó, orientação também ao paciente. Não deglutir a solução e não bochechar com água imediatamente após a escovação para não acentuar a percepção do sabor amargo da clorexidina, ok? Depois disso daí, faz a escrita, faz esse rabisco aí para dizer que não tem nada escrito depois disso daí e a assinatura do profissional. Aqui, novamente, um exemplo de antibiótico, ok? Então, identificação do profissional, identificação do paciente, nesse caso, em menor de idade, coloca o peso do paciente, novamente, uso interno, e aí pode ser acrescentado aqui, via oral, e aqui a gente tem amoxil. Então, amoxil aqui seria um medicamento de referência, não é o medicamento genérico, ok? Então, isso daqui seria uma prescrição no âmbito particular. Então, amoxil suspensão oral, e aí eu coloco a concentração, 250 mg em cada 5 ml, quanto que ele vai durar, quanto que ele vai precisar utilizar durante todo o tratamento. Então, ele vai precisar utilizar um frasco, novamente, 0,1 frasco, ok? E aí, como que esse paciente vai tomar? Tomar o quê? 0,5 ml. Então, coloca entre parênteses aqui 5, ok? As. Então, você já determina a tomada dele. Em vez de escrever de 8 em 8 horas, já determina aqui para ficar mais fácil o paciente. Vai tomar o quê? Vai tomar às 7 horas da manhã, às 15 horas da tarde e às 23 horas da noite, ok? E aí, olha aqui. Não autoriza substituição por genérico. Por quê? Porque esse profissional, ele acha que essa medicação aqui é mais efetiva que a medicação genérica. Essa de referência, ok? Então, ele coloca aqui, não autoriza, escreve por extenso, não autoriza substituição por medicamento genérico. E aí, lá na farmácia, eles vão ter que vender, só podem vender essa medicação amoxil aqui. Novamente, faz o risco e assinatura e data do profissional. Depois, eu tenho a preparação da receita magistral. Então, essa primeira via aqui é a instrução para farmácia de manipulação, ok? Então, o que ele vai preparar aqui? Ele vai preparar dicloronato e clorexidina 0,12%. É isso que ele vai preparar para dispensar ao paciente. Mas aí ele quer colocar um sabor na água também, para não ficar tão áspera, para não ficar tão ruim essa solução. Ele coloca aqui água mentolada com sabor, que é SP, na quantidade de 250 ml de toda a formulação. Faz o risco e assinatura. Então, essa daqui é a informação para a farmácia, ok?
E aí depois vai ter informação para o paciente, que seria aquela lá, de como que ele vai tomar. Aqui a receita de controle especial, ok? Então, tem que ser nesse tipo de papel a receita de controle especial, tá? Então, você já pode deixar escrito o nome completo do cirurgião, CRO, especialidade, o endereço, telefone, cidade, ok? A identificação do emitente do profissional e a identificação do paciente, ok? E aí logo abaixo, aí sim a gente vai fazer a prescrição realmente dessas medicações, ok? Nessa região aqui a gente não vai preencher, que é a identificação do comprador, que tanto pode ser o paciente quanto pode ser algum familiar, alguma outra pessoa, ok? E a identificação do fornecedor, aqui é a farmácia que vai preencher. Essa receita de controle especial, ela tem que ser dispensada em 2 vias para o paciente, porque uma vai ficar na farmácia e a outra vai ficar com o paciente, para ele saber como que ele deve tomar esse medicamento. Medicamentos à base de substâncias sujeitas a controle especial, com indicação na clínica odontológica. Então, esses são os medicamentos que deverão ser prescritos em receita de controle especial, que foi inventado justamente para inibir a automedicação dos pacientes. Então, a gente tem a amitriptilina, que é um antidepressivo tricíclico, utilizado no controle e no tratamento da dor crônica da ATM. Nós temos os analgésicos de ação central, que vão servir para o controle da dor, principalmente a codeína e o tramadol, que são muito utilizados, ok? Nós temos a sedação em crianças, a gente tem 2 neurolépticos, um hipnótico sedativo. Desses, o mais utilizado é o hidrato de cloral, ok? Mas tem a periciazina e a levomepromazina também. E os anti-inflamatórios não esteroidais, que são seletivos exclusivos da COX-2, que são o celecoxib e o heterocoxib. E todos os antibióticos utilizados no controle e no tratamento das infecções, todos os antibióticos são prescritos em receita de controle especial. E para outras especialidades farmacêuticas, por exemplo, o cirurgião dentista, ele pode atuar dentro da unidade de tratamento oncológico, e aí a gente é autorizado a prescrever a morfina para esse paciente, por exemplo. Se a gente não puder fazer nenhuma intervenção durante esse paciente estar internado e precisar resolver o quadro de dor desse paciente, a gente pode prescrever a morfina. A morfina, ela é prescrita, ela só pode ser prescrita na notificação de receita do tipo A. Ou um benzodiazepínico, por exemplo, também, que a gente pode prescrever para o paciente, no caso do paciente ter ansiedade, e a gente quer controlar essa ansiedade do paciente. Esse benzodiazepínico só pode ser prescrito em notificação de receita do tipo B, ok? Então, o cirurgião dentista ele pode prescrever tanto a receita do tipo A quanto a notificação de receita do tipo B. Nós não podemos fazer uso desse tipo de receita de controle especial, que seria os retinoides e da talidomida. Isso o cirurgião dentista não pode prescrever. E para a gente ter acesso a essa receita do tipo A ou do tipo B, a gente tem que fazer a requisição de notificação de receita, lá na autoridade sanitária competente, na vigilância sanitária. Então vai estar o nome, a identificação de quem está requisitando, a autorização emitida pela vigilância sanitária, ok? E a vigilância sanitária ela vai emitir um talonário, vai emitir, na verdade, uma numeração, ok? Na receita do tipo A, ela vai emitir o talonário, e aí vai identificar, o Rubens, então, fez a requisição, foi autorizado, então a gente vai dar um talão para ele, com uma numeração de 001 até 200, por exemplo. E aí eu tenho essa receita do tipo A para prescrever essa medicação que a gente pode utilizar, por exemplo, a morfina. Já a notificação de receita do tipo B, eles vão conceder uma numeração, ok? Então, eu faço a notificação de receita do tipo B, ele me concede a numeração de 001 até 200, e eu vou na gráfica e tem um modelo próprio para isso, ok? Que seria esse modelo aqui. Então, eu vou na gráfica, vou mandar confeccionar
esse talonário aqui, ok? Então, esse talonário, ele é dividido aqui, ok? Seria um talonário. Ele tem essa linha, onde está esse traçado vermelho, é uma linha pontilhada, ok? Então, essa via aqui fica para controle nosso, ok? E essa via aqui vai com o paciente, juntamente com as orientações de como que ele deve fazer uso dessa medicação na receita comum. Sendo que essa daqui, a notificação B, esse papel aqui é que ele vai entregar na farmácia para poder comprar a medicação, ok? Então, nessa via aqui, que fica conosco para o nosso controle, a gente vai colocar a data que foi prescrito, o nome do paciente e as informações gerais, como o nome do medicamento, quantidade e a dosagem desse medicamento, ok? O que vai com o paciente? O paciente vai estar o quê? A identificação do emitente, o nome do médico, especialidade, o CRO dele, endereço completo, os telefones de contato, a data em que está sendo prescrita, ok? O nome e endereço desse paciente, a assinatura desse profissional, a identificação do comprador, isso vai ficar a critério de quem for comprar, tanto pode ser o próprio paciente como pode ser alguém que está indo comprar para o paciente, ok? Aqui esse quadro vai ser a farmácia que vai preencher, carimbo do fornecedor farmacêutico vai preencher toda essa numeração aqui. E aqui, por exemplo, o medicamento que a gente vai prescrever para esse paciente. Então, o medicamento ou substância, nesse caso, o midazolam, para controlar a ansiedade desse paciente. Então, depois vem a quantidade e forma farmacêutica. Então, eu não preciso prescrever uma caixa, no nosso caso, ok? Então, normalmente a gente vai prescrever 2 comprimidos. Vai escrever aqui por extenso, 2 comprimidos. E a dose, o midazolam, qual é a dosagem desse midazolam? 15 miligramas, ok? E a posologia, aí eu vou colocar aqui 1 comprimido de 12 em 12 horas, por exemplo. E aí lá na receita comum vai estar mais discriminado como que ele deve tomar. Então vai tomar o midazolam, 15 miligramas, vai tomar um comprimido 1 hora antes do procedimento cirúrgico, por exemplo, e outro comprimido 12 horas ou 8 horas depois do procedimento cirúrgico, ok? E aí vai estar, e essa receita comum vai com o paciente, para ele saber como que vai tomar, e essa receita, essa notificação de receita do tipo B, vai ficar na farmácia, o paciente tem que levar para poder comprar essa medicação aqui realmente. E essa daqui seria a notificação de receita do tipo A. Essa daqui a vigilância sanitária já vai fornecer para o próprio paciente. E aí vai ter as mesmas identificação do emitente. Então, ele vai colocar um carimbo, ou vai escrever de próprio punho. A data que ele está emitindo a receita. A assinatura do profissional. O nome do paciente, endereço desse paciente. Novamente aqui em identificação do comprador. E aqui quem vai preencher é a farmácia. E aí o nome da especialidade farmacêutica, a morfina, a quantidade de apresentação e a forma farmacêutica, unidade posológica, que vai ser prescrito para esse paciente. Ok? Então, aqui tem um resumo também dos medicamentos, o que vai em cada receita, ok? Então, a notificação de receita do tipo A vai os medicamentos entorpecentes, ok? São as listas contidas. São a lista A1, A2 e A3. A abrangência. Então, a notificação de receita A, ela pode ser comprada em todo o território nacional. Então, emitindo a receita aqui, ela pode ser comprada em outra unidade federativa, ok? A cor é amarela, ok? E no caso de injetáveis, eu só posso prescrever até 5 ampolas. Então, posso prescrever morfina injetável até 5 ampolas nesse tipo de notificação de receita. Ou eu posso prescrever 30 dias para prazo superior, faz necessário justificativa apenas a receita, ok? Se for via oral, até 30 dias de tratamento. Quem imprime é a autoridade sanitária, ela que vai imprimir essa notificação de receita amarela do tipo A e vai dar profissional mediante a requisição. E a notificação de receita do tipo B, que o cirurgião dentista também pode fazer uso. A gente vai prescrever nela psicotrópicos e benzodiazepínicos e a medicamentos contendo na lista 1B, naquela portaria 344 da Anvisa, ok?
Com essa receita notificação do tipo B, eu só posso fazer uso dela na unidade federativa. Então, eu fiz uma receita do tipo B aqui em Macapá, ele só pode comprar essa medicação no estado do Amapá, ok? Então, essa notificação de receita é do tipo azul, a quantidade, em caso de injetável, só 5 ampolas, ou via oral, eu só posso prescrever para até 60 dias de tratamento. Logicamente, para odontologia, eu não vou precisar prescrever 60 dias de tratamento, vai ser apenas algumas horas, no máximo um dia, ok? Então, quem imprime, o profissional ou o estabelecimento de saúde, retira a numeração junto à autoridade sanitária e escolhe a gráfica que vai mandar imprimir. No caso da UBS, por exemplo, então vai ser a prefeitura que vai fazer a requisição na vigilância sanitária e a UBS vai fazer a impressão desse talonário de receita azul, ok? Então essas foram as informações, pessoal. Beleza? Bons estudos e mãos à obra, façam os exercícios, ok?